Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos fazer o nosso ato de contrição, pedindo perdão a Deus por todas as vezes que nós fomos ingratos. A caridade divina quer ser correspondido. Amor com amor. Tenho correspondido ao amor de Deus? Ou sou mais um, apenas, a me dizer cristão, mas sou envolvido pela tibieza, hesitação, negligência, de não corresponder ao amor divino, recusando pertencer justamente a esse movimento da caridade, de amor para com o irmão também? O ódio a Deus nasce do orgulho. O orgulho é o ato de opor-se ao amor de Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E assim vamos fazer o nosso ato de caridade, professar o nosso amor a Deus todos os dias. Por que devemos fazer isso? Professar o nosso amor a Deus todos os dias. Parágrafo 2093 diz: a fé no amor a Deus implica o apelo, a obrigação de corresponder à caridade divina com um amor sincero. O primeiro mandamento é mandamento, manda corresponder justamente, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos ama com amor sincero. E o parágrafo 2094 diz: pode-se pecar contra o amor, pela indiferença, pela recusa de corresponder à caridade divina. Por isso, nesse ato de amor, vamos fazer o propósito de colocar diante de Deus uma oferta. O amor a Deus simbolizado no amor ao próximo. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 4 a 13. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. Salomão respondeu:
Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste essa grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse teu povo tão numeroso? Essa oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis, durante toda a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos, ensinai-me. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão
e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Na primeira leitura, a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 4 a 13, o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. E Salomão ali vai oferecer 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu então, diz a palavra a Salomão, em sonho, durante a noite, e vai lhe dizer: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão vai responder a Deus uma oração. Essa oração agradou a Deus. Quando a gente pede para Deus nos dar o discernimento, isso para o governante, para aqueles que governam não só um povo, como governam uma família, governam a si mesmo, seu corpo, é necessário nós pedirmos: dai-me, Senhor, o discernimento para eu discernir entre o bem e o mal. E Deus vai dizer a Salomão: já que pediste estes dons, não pediste longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar justiça? Veja quanto Deus se agrada da oração, do pedido de sabedoria. Vou satisfazer teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a sua vida. E Deus concedeu até o que o Salomão não pediu. Por isso, quando nós pedirmos a Deus alguma coisa, peçamos primeiramente a sabedoria. Salomão nos ensina hoje como devemos rezar. A maior riqueza é a que vem de cima, é a sabedoria. E a sabedoria é que dá esse discernimento entre o bem e o mal. E o Salmo responsorial, o Salmo 118, nós cantamos no refrão: ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Deus quer nos ensinar, assim como ensinou também a Salomão. Ensinou a sabedoria e ensinou a fazer o bem, porque quando a gente quer discernir entre o bem e o mal, é para quê? É para que, a exemplo de Santa Águeda e tantos outros santos, possamos executar, fazer o bem. Não adianta eu discernir entre o bem e o mal e praticar o mal. É uma escolha nossa. E Deus nos dá, além do discernimento, o livre-arbítrio. E quantas vezes nós, sabendo que o que devemos fazer de bem, praticamos o mal? Isso é uma escolha do qual nós semeamos e saberemos do que vamos colher mais tarde. Portanto, quem semeia o bem, vai colher o bem. E no Evangelho de hoje, Marcos 6, 30 a 34, na volta de uma missão, e que missão? Os apóstolos voltam o quê? Cansados, e se reúnem com Jesus para fazer uma avaliação da atividade. E nessa reunião, os apóstolos contaram tudo o que haviam feito e ensinado durante a missão. E Jesus vai lhes dizer: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. E esse vinde ficar sozinhos nos adverte, primeiramente, em dois momentos. Cuidado com o ativismo. Nosso tempo precisa de oração. Muitas vezes a gente é de uma tal forma envolvida pelas nossas atividades que nós nem nos organizamos. Jesus chama os discípulos primeiro para quê? Para uma reunião, para uma avaliação. Isso significa o quê? Que as primeiras comunidades, a primeira comunidade de Cristo, que tinha os 12 apóstolos, era organizada. Nosso tempo precisa de uma programação e precisa justamente de um tempo de deserto. O ativismo em excesso, com certeza, é prejudicial. Precisamos um tempo para uma hora de ficar sozinho, e isso significa o deserto. Um tempo, uma hora
de espiritualidade, um tempo, uma hora de oração, como Salomão fez, tempo, uma hora de lazer, também é importante, uma hora de descanso, que é chamada sesta. Eles estavam cansados, precisavam descansar. O que acontecia de fato? Havia tanta gente chegando e saindo, diz o Evangelho. Tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. E o Mestre os convida ao repouso, ao descanso. O missionário tem direito ao descanso, não é verdade? Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. E aí? Dormiram? Descansaram? Não conseguiram ficar muito tempo afastados, porque a multidão correu atrás, foi ao encontro deles. As condições para seguir o Mestre é essa. O Filho do Homem, Jesus Cristo disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E entre fazer o bem e descansar, é necessário fazer o bem. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo todos da cidade, correram a pé, chegaram até eles. E ao desembarcar, Jesus viu que uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E a gente vai centralizar aqui a palavra compaixão. E Jesus sentiu compaixão, se compadece ao perceber que são ovelhas sem pastor. E vamos trazer aqui a raiz da palavra, a etimologia da palavra compaixão em hebraico, que quer dizer a junção de duas palavras. E as duas palavras em hebraico, kum, patio. A palavra kum é uma preposição que indica o quê? Companhia, podendo significar também junto com. E o verbo patio, que significa o quê? Sofrer, aguentar alguma situação difícil que causa sofrimento. Pátio também pode ser usado no sentido de sentir o que causa dor no outro. Portanto, juntando aí a palavra compatio, compaixão, como nós falamos, sentir a dor do outro, sentir o sofrimento junto ao outro, estar do lado de quem sofre. O mundo carece hoje de compaixão, de pessoas que possam estar do lado do outro que sofre, mas a gente vê hoje a indiferença. Ninguém sente a dor do outro, ninguém sente a dor pelo outro, ninguém se importa com o outro. O sofrimento do outro ainda é fotografado, filmado, para ganhar audiência nos canais de televisão, redes sociais sensacionalistas. As pessoas buscam em Jesus alimentar a esperança. Isso é o sentido da vida, que se resume numa palavra, dignidade. Jesus quer justamente devolver dignidade à pessoa. Uma sociedade fundamentada em valores de justiça, em fraternidade, respeito, de acolhida, inserção de valores e não de exclusão de valores, da prática do amor que Jesus nos ensinou. Nós nos tornamos cada vez mais numa sociedade desumana, indiferentes, mas podemos nos tornar, a exemplo de Jesus, dos discípulos, uma sociedade que leve em conta os valores básicos e essenciais da vida cristã. O amor, a justiça, a dignidade. Para os evangelizadores, como para nós, Jesus nos ensina que é necessário o repouso, o lazer, a convivência familiar, a necessidade de repouso e energias. Isso também nos humaniza. Vamos trazer hoje esse evangelho para nós, no sentido de perguntarmos a nós mesmos: como está a minha missão? Como tem sido o meu trabalho? Tenho me programado? Tenho descansado? Tenho me compadecido das pessoas que sofrem? Tudo isso vai nos fazer ser reconhecidos como cristãos.
Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva, você concorda? Concordando ou não é uma verdade, porque isso foi falado e escrito por São Afonso Maria de Ligório, que é um doutor da igreja. Portanto, tudo que ele escreveu é considerado uma verdade. Portanto, vamos rezar todos os dias. Nas nossas orações, devemos pedir o essencial, que são os dons de Deus. O mais Deus fará por nós. Deus entregou para Salomão a sabedoria que ele pediu e entregou muito mais, porque pedindo o dom da sabedoria, o que Deus vai fazer para nós? Vai nos dar todos os bens mais que precisamos para esta vida terrena. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.